Olá, sejam bem-vindos a mais um programa de saúde. Hoje estamos com a Tatiana Ferreira, estudante de Psicologia, que nos veio falar de situações de stress e estratégias para lidar com estas situações mais estressantes tão comuns no nosso ambiente de estudantes universitários. Tatiana, o stress é algo que todos nós acabamos por experimentar, inevitavelmente. Ainda por cima nós, como estudantes universitários, não é? Com as frequências, a época de exames, apresentações orais para uma plateia. Portanto, são vários os sintomas que podemos identificar nestas situações estressantes. Mas antes de irmos mais longe, se calhar o importante era que nos explicasses melhor um bocadinho o que é isto do stress. Então, o stress é uma resposta biológica e comportamental normal dos indivíduos, mediado primeiro por acontecimentos de vida ou então situações em que ele percepciona essas mesmas situações como ameaçadoras ou perturbadoras e pelas respostas ou reações biológicas, cognitivas, comportamentais que o indivíduo acaba por dar no sentido de responder a esse acontecimento estressante. Não podemos falar de stress sem falar daquilo que nos causa o stress, ou seja, de stressores. E o que é que podemos entender então como stressores? Falamos de stressores quando evocamos qualquer acontecimento, qualquer situação que pode induzir no indivíduo algum estado de descontrolo, induz mudanças, algum risco. Acabamos por percepcionar que não estamos no domínio das nossas capacidades para poder reagir perante uma determinada situação. Quando estamos perante um acontecimento estressante, temos sempre aquela percepção de perda de equilíbrio, de perda de homeostasia interna, ou seja, há uma situação, o indivíduo tem que responder a essa mesma situação, mas aqui há dois tipos de resposta. Então, eu sou capaz de responder à situação, então respondo, se percepcionar em mim incompetência para responder a essa situação, eu respondo eficazmente e, portanto, dou uma resposta adaptativa, consigo gerir essa situação estressante. Pelo contrário, se eu não for capaz de mobilizar em mim recursos ou estratégias que me permitam lidar com essa mesma situação, então posso ter respostas desadaptativas que me podem, de alguma forma, comprometer o meu estado emocional e a forma como eu vou reagir perante esse mesmo acontecimento de vida. Importa salientar, quando falamos em respostas a estados de stress ou estados de maior ansiedade, que a forma como cada indivíduo reage é por natureza diferente e ela depende de vários fatores, digamos assim, nomeadamente de características individuais e pessoais, como personalidade, autoconfiança, percepção de competência, ou então assertividade, autoestima, várias dimensões, bem como da forma como avaliamos a situação, das próprias características da situação, da importância que aquela situação tem para mim, além de que a forma como nós reagimos em diferentes situações pode ser diferente, ou então perante a mesma situação eu posso reagir de modo diferente e, portanto, as estratégias que eu utilizo também elas podem ser díspares nessa medida. Num primeiro momento até podem funcionar, mas num segundo momento estas podem já não funcionar tão bem. Tatiana, quando eu penso nas minhas situações de stress, nas minhas próprias experiências, um dos primeiros sintomas que eu identifico é o aumento do batimento cardíaco. Não sei se será este o termo correto. Que outros sintomas é que podemos associar a estas situações estressantes? Sim, além do aumento do batimento cardíaco, nós podemos associar outros sinais e outros sintomas à vivência de situações estressantes, nomeadamente sintomas a nível comportamental, emocional e até mesmo físico e biológico, como referiu. A nível biológico e a nível mais fisiológico são aqueles que nós mais rapidamente percepcionamos, porque notamos alterações em termos corporais, não é? Temos, por exemplo, a taquicardia, como falou, a sensação, a boca seca, a tensão muscular, a presença de tremores. Depois as alterações a nível intestinais, falámos ainda de dores de cabeça, dores abdominais associadas a essas mesmas alterações que referi há pouco, entre outros sintomas. A nível comportamental, o que acontece muito frequentemente é que nós começamos a manifestar um comportamento de agitação, começamos a mostrar ainda
uma maior facilidade em descartar as responsabilidades, ou seja, tendemos a pensar, bem, isto não é comigo, quase como evitando aquela situação que nos causa algum stress ou alguma ansiedade. Começamos ainda a refugiar noutras substâncias ou então drogas que acabam por comprometer um bocadinho o nosso padrão de funcionamento, e refiro-me ao café, ao álcool, ao tabaco e outras drogas ilícitas que frequentemente jovens universitários acabam por consumir. Em termos emocionais, é frequente ver-se uma irritabilidade excessiva, uma maior sensibilidade emotiva, estamos mais sensíveis, mais frágeis, alterações a nível do humor, ora está tudo bem, ora passado um bocadinho está tudo mal, um bocadinho por aí. O que é importante que se perceba é que todos estes sintomas, apesar de serem divididos ou de poderem se dividir no setor emocional, cognitivo, comportamental, ou até mesmo biológico e fisiológico, eles não são estanques. Portanto, eles ocorrem simultaneamente, influenciam-se uns aos outros e são tanto mais acentuados quanto maior for a nossa exposição ao evento estressor, quanto maior for a frequência que estamos com ele ou quanto maior for a intensidade desse mesmo evento. Bom, agora, se calhar a derradeira pergunta é: que estratégias é que nós, como estudantes universitários, podemos adotar para lidar com estas situações de que temos vindo a falar ao longo do programa? O contexto universitário, ele é visto pelos jovens universitários de forma díspar. Por uns, ele acaba por ser visto como um contexto de oportunidades, em que é um contexto potencial e potenciador do desenvolvimento pessoal e profissional, mas, por outro, ele é visto como um contexto em que há mudanças, em que essas mudanças implicam adaptação, mas que também implicam riscos e, portanto, há aqui uma ambivalência. Será que eu vou conseguir? Isto acaba por induzir algum medo, alguma sensação de impotência, ineficácia, será que sou capaz ou não sou, o que pode causar, por si só, maior stress. O certo é que a forma como nós percepcionamos este contexto acaba por nos tornar-nos a nós, não é, mais ou menos vulneráveis face ao mesmo. E a realidade é que este contexto é um contexto potencialmente estressor, porque apesar de pensarmos que nada se estressa ou que é um contexto relaxado, em que só pensamos nas festividades académicas, não será bem assim. Mas então, quando falamos neste contexto, que tipo de estressores podem estar associados? A literatura, e podemos aqui apontar, não é, dois potes, digamos assim, de estressores. Um a nível académico e outro a nível pessoal. A nível académico, podemos apontar as aulas, as frequências, os testes, a própria exigência deste novo contexto, um ritmo mais acelerado, a necessidade de cumprir prazos esses que estão estipulados e que devem ser seguidos à regra, também as preocupações excessivas com o rendimento escolar ou com as perspectivas futuras de carreira, também o ambiente competitivo, são tudo questões que estão inseridas e estão inerentes a este tipo de ambiente e, portanto, são passíveis de despoletar estados de maior ansiedade. A nível pessoal, o que pode acontecer é que nós próprios não nos desligamos quando vamos para o contexto académico, não é? Portanto, não deixamos de ser pessoas. E como não deixamos de ser pessoas, existem uma série de fatores de ordem pessoal que podem agravar estes fatores de ordem académica que eu referi anteriormente, ou então, por si só, serem fatores estressantes, como, por exemplo, problemas familiares, as próprias relações íntimas, problemas de teor financeiro, não é? Dificuldades financeiras, as questões do alojamento, do pagamento das propinas, da alimentação, até a própria dificuldade de relacionamento com o grupo de pares ou até entre professores e alunos. São tudo fatores que podem mesmo ocasionar maior stress ao estudante universitário. Sem nos esquecer também, ainda aqui em minoria, de um grupo de estudantes oriundos de outros países, em que também acrescem a eles outros estressores, como, por exemplo, o afastamento da família nuclear. Há aqui uma privação do suporte afetivo, se calhar maior dificuldade de comunicação. Além disso, o facto de eles terem que se adaptar a uma outra cultura também pode ser um fator que
pode induzir em stress e ansiedade ao próprio estudante, acrescendo também a problemas financeiros, entre outros. O certo é que, assim, perante um acontecimento ou qualquer evento destes estressor, não é? Que nos implica mudança, medo, o indivíduo pode reagir adaptativamente ou desadaptativamente. O que tendemos a fazer é, enquanto estudantes universitários, é pelo caminho mais fácil. Então vamos pelo caminho de responder às coisas de uma forma desadaptativa. Como é que, por norma, o estudante responde a um problema? Responde a um problema evitando, fugindo dele, recorrendo a outras estratégias, ignorando, fazendo de conta que ele não existe. Isto são estratégias que, à partida, acabam por resolver o problema, porque ele acaba por deixar de existir, ou melhor, ele não deixa de existir, mas fica ali mascarado, quase como adormecido. E como fica assim, não somos confrontados com o problema, pensa-se que o problema fica resolvido. O certo é que o problema não está resolvido, está ali adormecido, ele continua presente e acaba por nos criar outro problema, porque adiamos a resolução daquilo que já deveria ter sido resolvido. Além deste adiamento do problema, o estudante universitário tende ainda, quando falo em estudante universitário, falo nesta população primordialmente, tende ainda a criar um outro problema. Quando nós evitamos alguma coisa, não nos confrontamos, não reagimos perante ela, ainda que a nossa reação não seja melhor, tendemos também a desenvolver outro tipo de comportamentos, nomeadamente comportamentos de risco. E aqui falo, por exemplo, no consumo, mais uma vez, de tabaco, álcool e outras drogas, para induzir aquilo que não fomos capazes de fazermos por nós próprios, ou seja, para induzir aquela sensação de relaxamento, de maior equilíbrio interno, de maior tranquilidade. Porque temos este problema e não conseguimos resolver. Então, se eu for por esta via, eu consigo ficar mais calmo, portanto, penso, ou será uma ajuda para que o problema aparentemente fique resolvido. Isto, apesar de parecer que resolve o problema, são estratégias que não são adaptativas e, portanto, elas acabam por não resolver o problema na sua essência. E quando o estudante acaba por utilizar estas estratégias de uma forma crónica, recorrente, frequente, elas acabam por impedir que ele progrida em termos de desenvolvimento pessoal, de competências, de recursos internos que o permitam lidar com a situação de uma forma mais adaptativa. O que nós aconselhamos, ou o que eu posso dizer, é que o importante é que o estudante acabe por utilizar estratégias de coping, estratégias estas que o ajudam a mobilizar, a gerir, sim, e a gerir recursos que lhe permitam fazer face e frente à situação, mas de uma forma adaptativa, de uma forma resolutiva do problema. Que estratégias é que o estudante pode utilizar? São imensas. Todas elas, se calhar, já nós todos sabemos, enquanto estudantes universitários, enquanto pessoas, mas o que custa é pôr um bocadinho em prática. É parar para pensar e pensar quase como friamente na situação. A primeira estratégia é, se eu tenho um stressor, então eu consigo identificar esse stressor, é identificar aquilo que me causa uma maior ansiedade, uma maior stress. Identificar qual é o problema. O que é que me deixou assim? Pronto. Depois de pensarmos nisso, pensarmos naquilo que me deixou assim, tentar reestruturar prioridades. Então, eu estou assim perante este problema. E o que é que eu devo fazer em primeiro lugar? Pronto. Primeira estratégia. Depois de pensarmos sobre o problema e pensarmos daquilo que deve ser feito em primeiro lugar para poder resolvê-lo, devemos, sobretudo, quase como fazer uma listagem das alternativas que eu tenho para resolver esse problema. Bem, eu tenho este problema, devo fazer isto, mas quais são as opções de escolha que eu tenho para resolver esse problema? Tentar fazer essa mesma listagem. Depois, uma outra estratégia a utilizar pode ser identificar experiências positivas, atividades positivas, ainda que sejam de lazer ou sociais, que nos façam bem. Atividades estas que nós caracterizamos sempre como gratificantes, que nos são recompensadoras, que nos trazem sentimentos e experiências positivas e, portanto, fazê-las. Cuidado aqui, não vamos fazer em excesso, que é o que acontece muito nos estudantes universitários. Como é gratificante, tendemos a repeti-las e, portanto,
criamos um outro problema em vez de estarmos a resolver. O que eu estou a dizer é, perante um acontecimento estressante, se temos uma maior dificuldade em resolvê-lo, ou se naquele momento, por alguma razão, parece que não estamos a conseguir ter calma ou discernimento necessário para ver as coisas com outros olhos, então se calhar é melhor ir fazer outra coisa, alguma coisa que nos faça sentir bem, quase como induzir ao corpo a emoção contrária daquilo que estávamos a sentir. Além disto, devemos evitar fazer aquilo que frequentemente também fazemos, que é supervalorizar aquilo que correu mal ou que correu menos bem, generalizar isso, não é? Dizer, se uma coisa correu bem, ou melhor, se uma coisa correu mal, tudo o resto vai correr mal, e tendemos a valorizar demais aquilo que é negativo e a desvalorizar aquilo que é positivo. Eu apelo ao contrário, vamos tentar valorizar os sucessos em vez de supervalorizar os insucessos. Como não deixa de ser óbvio, estando ansioso ou estando em stress, como se diz no senso comum, podemos ainda aplicar técnicas de relaxamento. Existem imensas, desde a respiração diafragmática, por natureza respiramos mal, não sabemos respirar, devemos ter atenção ao padrão e à frequência com que respiramos. Existem ainda outras técnicas, como a técnica do relaxamento muscular progressivo de Jacobson, que é um nome um bocadinho complicado, mas dividir quase o nosso corpo por músculos e vamos treinar exercícios de contração e descontração muscular. E isso induz no nosso corpo uma sensação de menor ansiedade, de maior relaxamento. Além desta técnica, pode-se citarem ainda a técnica da visualização mental, a imagética, imaginarmos, por exemplo, isto de uma forma mais simples, imaginarmos, por exemplo, estarmos num estado de imersão numa imagem ou num cenário que nos induza calma, tranquilidade, serenidade, induzir sensações que são contrárias àquilo que estamos a experimentar. E ainda outras atividades, como por exemplo a meditação e o yoga. Além disso, como somos estudantes, o definir objetivos a curto prazo é muito importante. Objetivos estes que devem ser definidos, tal como já disse, a curto prazo, mas devem ser realizáveis. Não devemos estabelecer objetivos megalómanos. Devemos ter consciência de quais são as nossas limitações, de quais são os nossos objetivos, daquilo que queremos e o que é necessário para lá chegar, mas um passo de cada vez. Quase como não querer dar um passo maior do que a perna, não é? Como se costuma dizer. Além disso, devemos privar, e eu sei que isto aqui também é uma característica muito em déficit nos estudantes universitários, um estilo de vida saudável, com tudo aquilo que implica, desde bons hábitos de sono, não é? Promover a higiene do sono, desde um padrão alimentar adequado e também atividade física regular. Por norma, nós acabamos por nos adaptarmos um bocadinho a uma vida bastante sedentária e, portanto, promovermos esse estilo de vida mais ativo, mais proativo. Além disso, também é importante, e uma outra estratégia a ser utilizada é o desenvolvimento de estratégias que nos permitam organizar o nosso tempo e organizar o nosso estudo. Grande parte do problema do stress associado ao contexto universitário é esta dificuldade ou a constante procrastinação do estudante em adiar as tarefas, porque não estão organizadas, ou porque não gostam e não se querem confrontar com elas, ou porque simplesmente não sabem como fazê-lo. Portanto, pode ser uma outra estratégia para. Além disso, podemos apontar ainda o partilhar o problema. E às vezes é melhor partilhar o problema do que ficarmos com o problema só para nós, porque, como se costuma dizer no senso comum, duas cabeças pensam melhor que uma. Então, se assim o é, procurar apoio na família, a nível social, com os amigos ou com outras pessoas, até mesmo em termos escolares, já que estamos em contexto académico, recorrer aos docentes ou órgãos superiores para. Caso o problema se perpetue, o que se pode fazer também é simplesmente procurar a ajuda de um profissional e não ter vergonha de o fazer ou não se sentir inferior por fazê-lo. É melhor travar o problema atempadamente do que estarmos a adiar um problema que se pode transformar num outro. De um modo geral, se nós implementarmos
algumas destas estratégias, que são estratégias proativas na resolução do problema, nós conseguimos promover uma melhor adaptação dos estudantes universitários ao contexto académico, conseguimos também melhorar de alguma forma, eu diria até bastante, a sua saúde mental e até os níveis de ansiedade baixariam significativamente, melhorando de uma forma geral a qualidade de vida dos estudantes e até promovendo, quem sabe, se não mesmo, o rendimento escolar. Porque quando estamos mais tranquilos, conseguimos ter outro discernimento e outra forma de avaliar e outra postura de estar perante a vida. Obrigada, Tatiana. Olha, agora como tem vindo a ser habitual no programa, ia-te pedir ajuda para responderes a algumas questões que foram recolhidas pela Priscila na rua. Aceitas ajudar-me? Claro que sim. Ora, como te estava a dizer então, Tatiana, temos a Priscila na rua, que foi então recolher algumas questões. Vamos ouvir a primeira. Durante uma apresentação oral eu sinto-me sempre muito estressada. O que é que eu devo fazer? Então, Tatiana, o que é que podemos responder? Em resposta a esta questão, o que devemos fazer é, sobretudo, aplicar algumas das estratégias que já havíamos falado há pouco. Ter aqui uma maior capacidade de controlo. Ou seja, às vezes é a forma como nós avaliamos o acontecimento que nos dá essa sensação de impotência face ao mesmo. Se calhar para aquela estudante, aquele acontecimento é potencialmente ansiogénico e, portanto, ela evidencia esse estado. Por que não, antes da apresentação, aplicar algumas técnicas de relaxamento? Ou então, simplesmente fazer algum exame às evidências. Será que isto faz sentido? Será que não faz sentido? Ou então, pensar em frases mais positivas. Contrariar aquilo que ela, por natureza, já pensa. Por exemplo, as coisas vão correr bem, eu estou segura, eu estudei a apresentação, então, por que é que há de correr mal? Tentar pensar um bocadinho por aqui. Muito bem, então, Priscila, agora podes lançar a segunda pergunta, a segunda questão. O facto de estar sempre estressado pode influenciar o meu rendimento universitário de forma negativa? Pois é, Tatiana, esta é uma questão muito comum nos estudantes, não é? Estarmos constantemente estressados por todos e mais alguns motivos. O que é que podes aconselhar neste caso? Realmente, o facto de nós andarmos mais ansiosos ou com níveis de stress mais elevados, isto pode ter algumas consequências para o nosso rendimento escolar. E é sobretudo aqui que isto acaba por preocupar um bocadinho os estudantes, não é por mais nenhum motivo. O que acontece é que, realmente, um estado de maior ansiedade traduz também em alguns problemas cognitivos, nomeadamente a dificuldade de nós retermos a informação, que tão preciosa é quando vamos estudar, assim como nos testes evocar essa mesma informação que foi anteriormente retida. Isto está maioritariamente associado, então, a problemas de memória, de concentração, que podem, efetivamente, condicionar negativamente o rendimento escolar dos estudantes. Obrigada. Agora penso que será a última questão, Priscila. Quando me sinto em stress, tomo sempre um calmante. É essa a melhor solução? Então, realmente, também é uma questão bastante pertinente, não é? Quer dizer, esta questão dos calmantes, de que forma é que, se calhar, pode não ser propriamente a melhor opção, pelo menos numa fase inicial. Claro. O que acontece é que, por norma, as pessoas tendem a recorrer logo à farmacologia porque é a solução mais imediata, em que eles conseguem ver logo um efeito mais rápido e quase momentâneo. Mas não é a mais adequada. O que aconselhamos, sobretudo, é que primeiro tentemos resolver a situação por nós próprios, ou seja, tentar aplicar as estratégias que falámos anteriormente, tentar encontrar recursos internos que nos permitam lidar melhor com aquela situação. E só depois, aí sim, se virmos que chegamos a um estado de limite ou que então não conseguimos lidar da melhor forma com a situação, então sim, com a ajuda de um profissional e sempre sobre vigilância, tomar algum tipo de fármaco, nomeadamente ansiolíticos, para diminuir os níveis de ansiedade e associados a esses acontecimentos mais indutores de stress. Obrigada, Tatiana, pela tua presença e pelos conselhos que deste para tentarmos lidar com estas situações que são bastante comuns no nosso dia-a-dia. Agora passo para a habitual rúbrica da atualidade com a Sofia Esteves. Obrigada, Marcela. Mais uma semana, mais um espaço de atualidade. Esta semana dou destaque ao número de fumadores que diminuiu no nosso país. Apesar das leis
que apelam à diminuição do consumo de tabaco, o número de fumadores baixou apenas 1%. O segundo destaque desta semana vão para os jovens de 18 anos que passam a receber cheques de dentista. Até agora, esta regalia, por assim dizer, era só abrangida a jovens de 16 anos, mas a partir de hoje, os jovens até aos 18 anos vão poder receber cheques dentistas. Por hoje é tudo. Obrigada a vocês que estiveram desse lado. Obrigada a Tatiana Ferreira por ter estado presente em estúdio. Voltamos para a semana. Até para a semana.